O que você ouviu alguém dizer que foi tão incrivelmente estúpido que você vai se lembrar pelo resto de sua vida? Um cara que eu conheci achava que os ossos eram feitos de madeira. Conheci uma estudante de enfermagem que mais ou menos acreditava que a cura para o câncer era fingir que você não tem câncer. Na minha faculdade havia um menino que perguntou de que planeta todos esses estrangeiros ilegais eram. Nova garota no trabalho, ela ficou horrorizada que comemos os ovos que vêm de nossas galinhas. Ela insistiu que os ovos comprados na loja eram bons e normais. Ela então realmente me surpreendeu quando disse que não come frango, então ela só compra galinhas. Eu trabalhava como paralegal e tive que brigar com a Previdência Social quando acusaram meus clientes de fraude. Recebi uma ligação com um agente que insistiu que minha cliente estava fingindo a deficiência que sua filha tinha. A filha morreu da deficiência e diz isso na certidão de óbito. O agente me disse que não era prova suficiente. Meu amigo uma vez se virou para mim e disse: "Eu não acredito em oxigênio." Um voo atrasou por causa da neve na pista. Uma mulher reclamou dizendo: "Poxa, isso acontece todo ano porque eles não colocam um teto na pista ou algo assim." Um professor de Belmont me disse uma vez que os carros nunca poderiam funcionar com eletricidade porque não há componentes elétricos de um carro. Eu não tinha certeza para onde ir a partir daí. No KFC uma mulher ficou surpresa ao saber que as asas de búfalo eram feitas de frango. Ela realmente achava que os búfalos tinham asas. Além disso, algumas pessoas pensaram que as ilhas flutuam. Uma menina no ensino médio pensou que as árvores batendo criavam vento e não o contrário. Eu tinha um colega de quarto que se recusava a acreditar que a Terra gira uma vez por dia. Ele insistiu que girava 24.000 vezes por dia e era tão rápido que você não conseguia ver. Eu pensei que talvez ele tenha se confundido com 24.000 milhas por dia. Talvez com rápido um ponto no Equador giraria ao redor da Terra por dia. Mas não. Ele disse que era como quando algo está girando tão rápido que é como um borrão e você não pode mais ver o giro. Uma garota na minha escola disse que ela e seu marido hipotético tinham características faciais indesejáveis que eles não queriam ter uma criança com o nariz esburacado. Disse que um deles faria apenas uma cirurgia plástica antes de conceber uma criança. Quando questionei a lógica dela dizendo: "Se eu e meu parceiro cortássemos nossos dedos indicadores, nosso filho nasceria sem os dedos indicadores." Ela respondeu que não era a mesma coisa. Nós tínhamos 17 anos na época, e ainda penso nisso 18 anos depois. Quando eu tinha 17 anos, mencionei casualmente a uma das enfermeiras do ensino médio que não queria ter filhos antes dos 25, e ela me disse que quando eu tivesse 25 seria tarde demais para ter meu primeiro bebê, e eu deveria ter 2 filhos quando eu tinha 20 anos. Ela então chamou a garota que engravidou no início do primeiro ano de a garota mais inteligente da cidade porque ela tinha a mesma idade que eu e no terceiro bebê. Me lembro muito bem porque foi a última vez que a vi. Ela aparentemente contou a outra enfermeira sobre a conversa, e a outra enfermeira ficou tão revoltada que a denunciou ao conselho escolar, que então a transferiu para a escola primária, da qual ela foi demitida por chamar as roupas de uma menina de... Eu tive uma amiga que conheci para almoçar uma vez depois de não vê-la por um tempo e ela disse: "Eu nunca vejo você, sinto sua falta." Eu disse a ela que tenho trabalhado muito e que trabalhei 9 dias seguidos e ela diz: "Como? Há só 7 dias em uma semana." Não uso cinto de segurança pois em caso de colisão pode causar queimaduras. Também era um carro sem airbag, então boa sorte. A maneira como minha mãe me informou que meu irmão e sua namorada haviam terminado. A propósito, a namorada do seu irmão não está mais conosco. Liguei para meu irmão para oferecer minhas condolências e perguntar sobre os arranjos do velório e ele ficou perplexo. Ela não está morta. Acabamos de terminar. Do que você está falando? Alguém pensou que a luz era um elemento da tabela periódica durante uma entrevista. Alguém me perguntou como estava o cara que doou seu coração para mim. Uma menina da minha aula de história perguntou se Nagasaki e Hiroshima eram molhos picantes. Seu cabelo é naturalmente comprido ou você deixou crescer? Uma garota da minha turma do governo no ensino médio faltou no dia em que tivemos um professor substituto. Quando ela e nosso professor voltaram, o professor perguntou a ela sobre a ausência. A menina respondeu indignada: "Não sei por que me marcaram como ausente, eu nem estava aqui naquele dia." Minha irmã tem dislexia muito grave. Uma vez ela me perguntou como se escreve USB. Fiquei pasmo e pensei que ela estava brincando. Ela perguntou novamente como se escreve USB. Eu estava tipo: "É literalmente USB como você diz." Ela surtou e me disse para não intimidá-la por causa da dislexia e dizer a ela como realmente soletrar. Eu comecei a rir e escrevi em um pedaço de papel. Nunca esquecerei o olhar em seu rosto quando ela percebeu que os homens têm uma costela a menos que as mulheres porque você sabe, Deus fez Eva da costela de Adão, então naturalmente todos os homens têm uma costela a menos. Um terraplanista diz que a Austrália não é real, que é apenas feita pela mídia para cobrir o fato de que a Terra é plana. Que os cães não têm cérebro.
Minha irmã uma vez perguntou se algo estava escrito certo. Enquanto eu olhava, ela disse: deve estar certo, não tem uma linha vermelha embaixo. Ela estava escrevendo à mão no papel. Vou zombar dela para sempre por isso. Além disso, quando eu estava bêbada uma vez eu disse: sou muito baixo para minha altura. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.